Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Cara, isso aqui é um tema bem interessante, porque a nível capitalista, cultural, da vida, etc., essa frase ela ganha um peso muito grande, né? De livros, propaganda que foram feitas e como pessoas falam sobre isso profundamente. E isso criou um peso, né? De você, às vezes, até olhar ali as pessoas, quem são as 5 pessoas que eu mais convivo, né? E tentar analisar se faz sentido ou não você estar perto ou não dessas pessoas. E eu quero falar a minha opinião sobre isso, tá? Primeiramente, algo até meio óbvio, tipo assim, esse número 5 ele pode ser, não sei se ele é de um estudo, de alguma coisa, mas é um número, tipo assim, é uma ficção, é para tangibilizar um pouco a ideia. Então não pense em 5. Pense no ambiente e pessoas que você mais convive. Ponto. Daí vem um questionamento. A nossa perspectiva, ela só é formada pelas pessoas que a gente convive? Ou as pessoas que a gente convive é mais uma das maneiras de coisas externas que a gente pode mudar que vão formar a nossa perspectiva? Boa pergunta, né? Então eu vou começar primeiro aprofundando nessa parte das pessoas e depois eu falo num contexto geral. As pessoas que você mais convive. Vamos lá, pessoal. O ser humano, ele tem um histórico muito grande, então eu tenho aqui esse livro, ó. Ele vai falar um pouco, ele vai falar bastante sobre isso, que é o livro Sapiens, tá? É uma breve história da humanidade, ele vai falar desde sei lá, do início das espécies humanas, daí os Neandertais, os Sapiens, né, que somos nós, outras espécies, então existem mais de uma espécie de humanos historicamente, tá? Ó, olha aí que interessante. Desde uma colonização, não, desde uma parte mais tipo assim, é, caçador-coletor, agricultor, revolução industrial, revolução científica, ele vai falar a história da humanidade de uma maneira breve. Assim, é de uma maneira breve, porque a humanidade é muito grande, mas é um livro tipo de 300 páginas. Então, eu não sou um grande leitor. Para mim, eu tô num processo ali de ler ele, mas é uma leitura que eu recomendo muito. Eu vou deixar aqui o link dele na descrição caso vocês queiram, tá? Queiram comprar. Ahn, tá, beleza. Sapiens, História do Ser Humano. A história do ser humano, ela vai vir ali numa linha de muito tribalismo. Então, por exemplo, o ser humano, vamos pegar só o Homo sapiens. O Homo sapiens, depois da revolução cognitiva, então digamos que é quando a gente despertou essa questão de pensar, imaginar e essa questão mental muito mais forte, né? Ele tem pelo menos 70 mil anos. Então, 70 mil anos, a gente tá falando assim, cara, mas muito curto. Então, tipo assim, acho que o sapiens, o Homo O Homo sapiens, antes da Revolução Cognitiva, acho que ele tem tipo 300, 400 mil. Daí, outras raças antes da gente, tem talvez, sei lá, não sei se raça é a palavra certa, mas sei lá, 1 milhão, 2 milhões. Mas a raça humana ela tem um histórico muito grande e primitivo. Então, se você está numa tribo de caçador-coletor de 70, 80, 100 pessoas, que você vai nascer lá e você vai viver a sua vida toda lá, você questionar é muito complexo. Você magoar ou ter conflitos com alguém do grupo é muito complexo. Porque a partir do momento que você é expulso do seu grupo em um cenário de caçador-coletor, um cenário primitivo, você morre. A sua vida, ela estava muito em risco o tempo todo. E isso aconteceu na época caçador-coletor, que é basicamente a maior história da humanidade. A gente estava caçando e coletando na selva, vivendo em tribos de, sei lá, até 100 pessoas. Mas até, por exemplo, numa revolução agrícola, onde o núcleo familiar ele também era muito importante. Então, numa revolução agrícola, você tem a sua família, dentro da família tem as funções das pessoas, então você tem o seu pai, você obedece ele, porque ele é o dono ali daquela terra, e a partir do momento que você desobedece ele e interage de alguma forma que ele te expulsa da sua casa, e você perde aquele vínculo familiar, você não tem mais comida, você provavelmente vai virar escravo, tá?
na Revolução Agrícola ali, tem mais feudal assim, se você fosse expulso da sua família, você provavelmente ia virar escravo. Na Revolução Industrial isso já vai começando a melhorar um pouco, porque também na Revolução Industrial a gente vai ter um pouco de evolução no sentido de. Eu acho, tá? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é uma evolução no sentido de o governo ter uma influência de regras, de leis, então você não pode mais vender o seu filho como escravo, você não pode agredir a sua mulher. Eu acho que na Revolução Industrial ainda era mais de boa essa parte da agressão, mas eu acho que talvez a questão de vender as outras pessoas como escravo já tinha alguns países que tinham leis sobre isso. Então o ser humano ele tem esse histórico de medo muito forte. E quando a gente se encontra hoje num cenário onde você tem o seu ciclo de amizade, ciclo de pessoas que você convive, é muito difícil você se afastar, você magoar, você dar feedbacks para essas pessoas, porque você tem medo. Você tem medo que essas pessoas te abandonem. Você tem medo de, além dessas pessoas, você não encontrar mais ninguém que você se conecte na sua vida. Você tem medo de ficar sozinho, né? E isso é uma programação muito antiga, muito forte. Então a gente está falando ali de, sei lá, nos últimos 100, 200 anos, a nossa vida começou a mudar, a gente começou a ter mais liberdade nesse sentido. Mas a gente tem, sei lá, 100 mil anos, então 100 anos de liberdade, 100 mil anos de prisão. A nível de programação mental subconsciente, essa parte do medo e prisão é muito mais forte. Então, a primeira coisa, o porquê a gente não consegue mudar o nosso ambiente, as pessoas que a gente convive, é porque a gente tem muito medo. Então a percepção de que isso acontece, eu acho que já é um primeiro passo para você começar a olhar aquilo que não te agrada e você começar a racionalizar sobre a ideia de que o medo, ele é um medo na sua cabeça, ele é um medo fictício, o mundo existe em 1 milhão de pessoas e você pode encontrar outras pessoas. O segundo ponto, por exemplo, a rejeição de um parceiro, né? Então, cara, eu gostava daquela garota, eu gostava daquele cara e ele não me quer. Ou ele me rejeitou. Ou tentei alguma coisa com ele e ele preferiu outra pessoa. Num cenário que você estivesse numa tribo de 100 pessoas, você tinha talvez 20 oportunidades, 10 oportunidades de relacionamento na sua vida toda. E você, se você conseguisse uma, você estaria bem. Mas é possível que você não conseguisse nenhuma. Então a rejeição naquela época, até nesse sentido, também era muito mais forte. Então, no geral, a gente tem esse medo muito grande, tá? Então, o primeiro passo, no caso, seria entenda que as pessoas ao seu redor, elas não são as únicas pessoas que você vai conhecer na sua vida. E eu não falo isso como uma pessoa que conseguiu mudar totalmente o meu ambiente, mas nos últimos anos eu consegui trazer pessoas bem externas, de lugares bem diferentes, que elas não estavam presentes na minha adolescência e infância, que elas foram muito boas para a minha evolução. Primeiro ponto, dá para mudar. Dá para alterar o ambiente. Agora vamos lá. Influências. As pessoas são parte do que influencia a sua vida. Só que as pessoas, elas são uma das coisas que vão te influenciar. Então, a gente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele está captando tudo. Tudo agora. Ele está captando, ele está se moldando da experiência que eu estou tendo de gravar esse vídeo. Ele se molda toda vez que eu leio alguma palavra desse vídeo, desse livro. Ele vai se moldar quando assistir um vídeo no YouTube. Então, o seu mundo está te influenciando. Qualquer tipo de informação que chega para você, ela tá te influenciando. O vídeo que você assiste no Instagram, ele tá te influenciando. Tudo tá sendo uma influência externa. Não só as pessoas. As pessoas, elas às vezes podem ter um impacto ali de convívio, história, um impacto mais de tempo, de você conhecer aquela pessoa há 10 anos. Mas toda vez que você tá no seu Instagram, e às vezes você tá consumindo um conteúdo que reforça um problema que você não gosta, que reforça uma ideia que não impacta positivamente para você, você está se influenciando, está sendo influenciado a mudar sua perspectiva para aquilo. Né? Aquilo está te moldando. Então, o que eu diria sobre isso? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Sim. A nível de pessoas,
Você consegue mudar seu ambiente? Sim, mesmo que pareça que não, tá? Daí estude evolução humana que você vai perceber isso. 3. O que te influencia? Tudo. 4. O que eu faço? A solução, isso aqui é um ponto interessante, a solução para os problemas ela é normalmente muito complexa. Porque o que funciona, às vezes ele não resolve o problema por inteiro, mas às vezes é um hábito que pode melhorar, né? Então, eu não estou dando a solução mágica aqui, tá? Mas eu diria que você tentar trabalhar e investir tempo e energia em como o externo vai te impactar, ele está numa linha de você entender o seu externo e entender os seus filtros, que são totalmente subjetivos e baseados no que você quer e na sua perspectiva. Então eu não estou falando para você de X, Y, Z, você define os seus filtros e o que você quer. Mas você olhar o externo, então, cara, quais são as coisas que estão me influenciando? Então você pode listar, você pode pensar, cara, as pessoas, o meu trabalho, o que eu consumo no Instagram, as pessoas que eu assisto no YouTube, daí você vai entendendo o seu filtro. Cara, essa pessoa aqui, ela me impacta negativamente em X, só que ela me ajuda em Y. Beleza. Eu vou deixar ela na minha vida, ou eu vou diminuir um contato com ela em situações X, Y, Z e vou aumentar em X, Y, Z. Então, essa pessoa aqui ela é uma pessoa para o meu entretenimento, para minha parte de socialização, mas ela não é uma pessoa que vai me ajudar na questão de trabalho. Então, eu vou ter o que eu espero dessa pessoa, entretenimento, ambiente de entretenimento, eu tô com ela, me divirto, eu não vou tentar buscar algo diferente. Ou, por exemplo, Instagram. Cara, eu odeio, eu particularmente, eu não gosto de conteúdos de tragédia, assim, eu acho que é algo que me deixa mal, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas eu não gosto de conteúdos de tragédia. E, cara, um amigo meu me mandou recentemente um vídeo de umas garotas que elas sofreram um acidente e faleceram. E eu falei assim, cara, nunca mais me manda isso. Eu falei sério, assim, tipo, nunca mais me manda isso. E, tipo, isso não é o que eu quero consumir, né? E eu passei um feedback, ele entendeu. Mas, por exemplo, se isso aparece no meu Reels, eu passo. Então, a ideia é tangibilizar que todo o externo ele está te influenciando, além das pessoas, e entender e praticar os seus filtros. Então, ambientes que você vai estar, cara, eu não gosto desse ambiente do que as pessoas falam. Sei lá, eu acho que o ambiente X da igreja Y, que eu fui quando era criança, ele tá me afetando em desenvolver Z. Cara, corta o ambiente. Não é só sobre número de pessoas, é sobre a informação, é sobre o impacto, é sobre a energia ou a informação, as palavras, o tom de voz que aquilo aquilo tá, né, no seu cérebro, aquilo tá tendo impacto e moldando essa personalidade. Então, não só sobre pessoas, turma, sobre ambiente, sobre conteúdo, sobre vídeos, sobre experiências, sobre pessoas que você vai seguir no Instagram. Filtre, filtre baseado no seu objetivo. O quão e no percurso você vai adaptando, tá? Então não existe fórmula mágica, você vai. Eu tenho até aqui umas coisas mais tangíveis que eu tentava fazer, mas às vezes você vai falar, não, isso aqui eu vou ter 20 minutos disso, 30 minutos disso, 10 minutos disso, eu vou parar disso aqui, eu só vou quando X. Começa a olhar para o problema, começa a tentar resolver ele com as ferramentas que você tem e no caminho você vai aperfeiçoando baseado no que você quer. Hoje seu objetivo é um, amanhã pode ser outro, tá? Então, sem pressa, não existe fórmula mágica, a vida está aí para ser vivida e a gente vai descobrindo como se vive no meio do caminho. É isso, turma. Gostei bastante de falar desse tema. E vivam, respirem, observem e é isso.